Apocalipse 21, versículo 6 diz assim, ó: e disse-me mais. Vê só, aqui é o seguinte, para você entender. É João que está escrevendo, e Jesus falou com João. Aí ele fala assim: e disse-me mais. Quem foi que disse? Diga Jesus. Jesus, porque vê só, todo o livro de Apocalipse foi o seguinte: João, o apóstolo João, já velhinho, ele foi preso em uma ilha, enviado para uma ilha chamada Ilha de Patmos. Está lá até hoje na Grécia. Está lá essa ilha. E era para lá que era levado todos os prisioneiros muito perigosos e gente que era rejeitado pela sociedade. Como João, por ser cristão, ele foi enviado para lá, já muito velhinho. E ele teve uma visão. E a visão, ele saiu escrevendo a visão, que é o nosso livro de Apocalipse, significa revelação. Aqui no 21, está no finalzinho já do Apocalipse, porque ele acaba no 22. Mas aqui no 21, Jesus ele vai narrando e João vai escrevendo. E ele fala assim, ó: e disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Você pode ler comigo esse texto maravilhoso? E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Você pode orar comigo? Curva sua cabeça. Senhor Deus, Tu estavas lá no princípio, lá no Éden. Quando nada existia, o Senhor existia. Quando o caos dominava, o Senhor lá estava. Tu és eterno, estás acima de todas as coisas. Estamos presos a algo que chamamos de tempo, mas o Senhor está com os olhos na eternidade. Para Ti não há causa difícil demais, nem impossível. Por isso, nesse momento, nós como igreja, oramos pelo Natan. Pedimos que o Senhor entre com providência naquela vida. Nós oramos pela cura, pela restauração. Eu sei que Tu podes usar os médicos para isso, porque foi o Senhor que os capacitou. Mas o Senhor próprio também pode, se for da Tua vontade hoje, agora tocar nele e trazer restauração sobre a vida dele. Porque não há enfermidade que o Senhor não possa curar, não há doença que o Senhor não possa sarar. Por isso estamos recorrendo a Ti e pedimos a Tua bênção sobre a vida dele. E se há alguém também entre nós aqui enfermo nessa noite, nós ministramos a cura no nome de Jesus, cadeias quebradas e vidas restauradas para a glória do Teu nome. Amém? Amém. Meus irmãos, se você for na Bíblia online e pesquisar assim, Alfa e Ômega, você vai ver várias referências, mas todas elas, praticamente todas ligadas a uma única pessoa, a Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega. E ele mesmo fala, eu sou. Não foi que falaram a respeito dele, ele falou, eu sou. Eu sou. Lá no começo do Apocalipse ele fala a João, João, sou eu. João fala, e eu ouvi um som, uma voz como o som de muitas águas, e eu fiquei assustado. Mas a voz diz assim, calma João, sou eu, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. No nosso alfabeto, a primeira letra do alfabeto, classe, qual é que é? Quem lembra? Só 3 sabe. Qual é a primeira letra do alfabeto, irmãos? Ah, amém, aleluia. E qual é a última? Um falou com certeza, outro teve dúvida assim. É Z, diga Z. Ok, então nosso alfabeto é composto por várias palavras. E a primeira é A, certo? A última é qual? Z. Quando Jesus fala assim, eu sou o Alfa e o Ômega, Alfa, vamos aprender grego agora? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Então o alfabeto grego começa com a letra Alfa, que vem de A. Estou brincando. Alfa. Agora vamos ver, eu sei que aqui é tudo mais inteligente. E qual seria a última letra? Ômega. Diga Ômega.
É por isso que ele fala assim: eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou o primeiro e o derradeiro. Você fala assim: mas primeiro e derradeiro? E tem outros, Deixa eu te falar uma coisa. Se você olhar para esse texto aqui, você precisa entender o seguinte. Primeiro, meus irmãos, Deus não está sujeito a um negócio que nós estamos sujeitos a ele, que chama-se o tempo. Repita comigo, diga tempo. Tempo. Veja só, a Bíblia fala assim, de eternidade em eternidade tu és Deus. O tempo, ele só existe aqui, nesse mundo. Aonde Deus está, não há tempo. Eternidade quer dizer exatamente o que? A ausência de tempo. Isso é eternidade. Nós estamos sujeitos ao tempo. O tempo é nosso inimigo. Tanto é que ele vai matar a gente. Nosso tempo está correndo. Já percebeu isso? Semana que vem eu completo 35 anos. Glória a Deus. Um cara de 50, mas é 35. Mas alguns eu já sei, eu sou profeta. Eu vou receber mensagem assim: parabéns por mais um ano de vida. Mas a lógica seria o seguinte: parabéns, menos um ano de vida. Porque é um ano a menos. Porque o tempo, ele vai correndo e ele vai acabando com os nossos dias na terra. Lembre-se, o tempo é nosso inimigo, ele não é nosso amigo. E ele vai nos destruir, não brinque com ele. O tempo é tão sério que a gente vende tempo, né? Nós somos pagos por horas trabalhadas. Porque o tempo é muito precioso. Só que Deus, vê só, e sabe uma coisa? Frases comuns de fim de ano: não tenho tempo, estou muito ocupado, o tempo está muito curto, o tempo está não sei o que lá, o tempo está não sei o que lá. A gente sempre põe culpa no tempo. Só que, escute bem, aí quando a gente quer se referir a Deus, a gente fala assim: Deus, ajeita aí, tá devagar demais, tá muito lento isso aí. Ou seja, Deus acelera o tempo. Mas minha gente, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não usa o seu relógio, nem o meu relógio. Lembre-se, Deus habita na eternidade. E olhe, só para a gente ter uma noção de como que é a cabeça de Deus, a Bíblia fala que 1000 anos para Deus é como se fosse um dia para a gente. Então você tem noção de que Deus, ele não está preocupado com o nosso relógio. Só que sujeito ao nosso tempo existe um Deus que ele é de eternidade em eternidade. E certa vez, o ser humano hoje, ainda hoje se discute muito isso. Você põe no YouTube assim: meu Deus, eu não acredito, gente, estão discutindo ainda se a Terra é plana. E está crescendo muito a tese de que a Terra é plana. E você vai ver um monte de jovens assim: a Terra é plana mesmo. Se for todo mundo para um lado, ela vira, né? Então a Terra é plana. Mas também tem uma teoria da conspiração que diz o seguinte: o homem nunca foi na Lua. E se discute muito se foi, se não foi na Lua, e como é que foi. Já viram sobre isso? Perguntaram para Billy Graham um dia: Billy Graham, você acha realmente que o homem foi à Lua? Porque era a Guerra Fria, né? Estados Unidos e União Soviética, um manda para o espaço, o outro manda para a Lua. Se o homem foi à Lua, não é relevante isso. O mais interessante que eu acho não é o homem ir à Lua, é Deus vir à Terra. Deus veio na Terra, gente. Deus pisou na Terra. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus encarnou, veio ao mundo, sentir as dores que nós sentimos, passar pelo que nós passamos, ser limitado ao tempo como nós somos hoje, viver debaixo do jugo do tempo, sofrer todas essas aflições por um único princípio: para entender que Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele está em tudo, Ele está em todas, Ele estava com você. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava lá. Porque a palavra Deus ali é Elohim, quer dizer deuses, os três, a trindade estava lá. Ele criou lá no começo. Apocalipse 22, Ele está lá no fim também. Durante toda a eternidade Ele é Deus.
Ele sustenta a criação dele na palma da mão dele. Quando ele quer medir a temperatura das águas, ou a quantidade das águas do mar, para ver se está equilibrada, ele põe na concha da mão dele e mede. Ele é tão grande que o profeta fala que as nuvens são o pó dos pés dele. Ele é tão grande que Isaías falou isso antes que os homens descobrissem que era verdade. Mas Isaías disse que ele senta no globo da terra e a humanidade é como gafanhotos diante dele. Ele é tão grande, mas tão grande, que a gente não tem condição de contar quantas estrelas existem, mas ele conhece cada uma delas. E diz a Bíblia que ele chama cada uma delas pelo nome, e quando ele quer, manda elas marcharem diante dele, e elas marcham diante dele, porque Deus controla toda a sua criação com autoridade, com poder e glória. Sabe o que é mais incrível? É o Deus que conta estrelas, o Deus que cuida das aves, o Deus que sustenta a sua criação. Ele escolheu morar dentro de você. Ele se inclina para ouvir a sua oração. A Bíblia fala que ele se inclina para ouvir o clamor do seu povo. O Deus que poderia ter feito ter deletado a humanidade, começado do zero de novo, escolheu amar a nossa vida, apesar das nossas imperfeições. Não é incrível isso? Saber que a gente não merece, mas Ele nos ama. Saber que a gente não há bem algum em nós, mas o Deus todo Criador, hoje quando você acordou, Ele falou assim: beleza, bem-vindo a mais um dia. Talvez você nem percebeu, já acordou atrasado, correu, saiu às pressas, foi para o trabalho, mas Deus estava lá com você. O Salmo 139 diz que quando você foi formado no ventre da sua mãe, quando as primeiras células foram moldadas, o primeiro órgão é o coração, quando começou a moldar o seu coração, Deus já estava lá. O Salmo 139 diz que Ele viu você ainda sem forma, quando você era só um projeto, Ele já estava vendo você. Eita, que Deus maravilhoso! Deus viu você completo, Deus viu você lá, e Ele fala: olha, eu estou no princípio, estou no fim, e aquele que quiser pode vir, venha a mim que eu lhe darei a água da vida. Há uma mulher em João capítulo 4, que todo dia, meio-dia, ela ia buscar água lá no poço de Jacó. Ela ia de meio-dia porque ela era mal vista, na verdade, ela era terrível. Ela tinha uma história muito esquisita, as pessoas não respeitavam a história dela. Ela não parava com o casamento, já ia, parece que no quinto casamento. E o homem que ela estava agora não era dela, ela tomou de alguém. Era feia a história. As mulheres iam cedo, ela ia de meio-dia, no sol quente, para não se chocar com as outras. Você conhece alguém assim, rejeitado desse jeito? Não quero ver ninguém por perto. Ela foi. Mas nesse dia ela teve um susto, porque nesse dia que ela chegou lá, o tanque não estava vazio, tinha gente no tanque. E era um homem que ela nunca viu. Ele estava sentado no tanque, esperando aquela mulher chegar. O nome dele era Alfa e Ômega, era Jesus, ele estava lá. E ela falou assim, e ele falou assim, ele era judeu, ela samaritana, inimigos, não se falavam, mas ele falou assim, ele quebrou o silêncio, falou assim: mulher, eu quero água. Ela ficou estressada, chateada, falou: como é que você, sendo um judeu, vem falar comigo, sou samaritana e sou mulher? Isso é um absurdo. Ela deu um carão em Jesus. Ele falou assim: ah, se tu soubesse quem está falando. Ele deu uma carteirada. Foi a primeira vez que Jesus falou isso. Em toda a Bíblia, a única vez que ele fala isso, ele fala assim: ah, se tu soubesse quem está falando. A mulher arregalou os olhos e pensou: hã? Quem é? Aí ele vai tocar na ferida dela, porque para ser tratado tem que aceitar colocar o metiolato na ferida. Tem pessoas que querem ser curado, mas tem medo de injeção. Aí fica tomando aquele remedinho, um docinho, gostoso, um mês tomando remédio para ver se faz algum efeito. Vai no hospital, toma logo uma injeção, não vai doer, você vai sair lá puxando a perna, mas no outro dia está curado, em nome de Jesus, glória a Deus. Sabe como é que Jesus cura a mulher? Mete o dedo na ferida, ele fala assim: vai chamar o teu marido e vem aqui. Ela fez: eu não tenho marido. Jesus falou: é verdade, esse aí não é teu não, tu roubou de alguém. Como é que o senhor sabe? Aí ela falou: ele é profeta, é ele, achei o Messias. Gente, em uma conversa Jesus mudou a história daquela mulher. Mas chega uma hora que ela fala assim, ele falou assim: me dá água. Ela falou assim: não,
quer água? Tira para o senhor aí. Aí ele disse: mulher, se tu soubesse com quem tu está falando, eu te daria da água da vida, e você não precisaria mais vir aqui para buscar essa água. A mulher fez: eu quero essa água, me dá essa água, eu preciso dessa água, eu preciso dessa água. Ela estava pensando que era um copo d'água mesmo da Gelisa. Não era não, era uma água espiritual. A humanidade está com sede, e Jesus tem o poder para saciar a sede da humanidade. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você tem sede de Deus. A Bíblia fala que com aqueles que buscam o Senhor como terra seca, Ele vem e encharca a sua terra. Eu quero que você fique em pé comigo nessa noite, porque eu quero orar pela sua vida.